Galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de dois fenômenos físicos, que são ondas e luz. Na verdade, essa aula vai ter parte 1 e parte 2. Hoje o foco maior é falar sobre as ondas e entender o que é esse fenômeno, né? Então a gente vai entender um pouquinho do que são e os tipos de ondas que existem no nosso dia a dia. Bem, então o que são as ondas? Assim como aquelas olas que a gente vê em estádios de futebol ou em campeonatos de outras modalidades, as ondas elas são perturbações que se propagam em um meio, ou seja, que se espalham por um ambiente, por um meio em que ela está sendo produzida. Na propagação, apenas a energia é transportada. Não há transporte de matéria, de um corpo ou de um objeto, mas a energia produzida por essa onda é transportada e ela é propagada no meio em que ela está. Por que a gente fala do meio? Porque esse meio ele pode ser sólido, ele pode ser gasoso, ele pode ser o próprio ambiente, quando a gente fala das olas, né, nos estádios de futebol. Então, por isso que a gente está falando do meio em que essa onda foi produzida, beleza? Bem, as ondas no cotidiano elas estão presentes o tempo todo em vários fenômenos que regem a nossa vida, como por exemplo o som de um violão ou de um instrumento musical, o reflexo de uma paisagem ou até mesmo a radiografia, que é uma onda, tá? Existem tipos de ondas e essas ondas podem ter naturezas diferentes com relação a esses tipos. Então a gente vai falar de dois tipos principais e entender um pouquinho da diferença entre elas, tá? A onda mecânica são ondas que precisam de um meio material para se propagar. Então elas precisam de um objeto, de um material para conseguir se propagar em um ambiente. Elas resultam normalmente de deformações em meios elásticos, como uma corda, por exemplo, e transportam energia mecânica que está relacionada a movimento, tá? Ondas em cordas, ondas na superfície de um líquido, ondas sonoras ou as ondas sísmicas são exemplos dessas ondas mecânicas. Vale ressaltar que para elas conseguirem se propagar, elas dependem de um ambiente, de um corpo ou de um objeto para conseguir se propagar, que a gente chama de meio material, beleza? Bem, as ondas eletromagnéticas, elas não têm a necessidade de um material para se propagar e elas são vibrações de cargas elétricas que transportam energia. A gente chama essa energia de fótons, né? Porque são eletromagnéticos, mas elas não dependem de um objeto. Aqui a gente tem um desenho interessante que mostra um pouquinho dos tipos de ondas que a gente utiliza na nossa vida e os comprimentos que elas alcançam e que são ondas eletromagnéticas, como por exemplo o raio Y, o raio X, os raios ultravioleta, os infravermelhos, as ondas do micro-ondas, as ondas de rádio e as ondas de rádio mais largas, que é um outro tipo. Essas são todas ondas eletromagnéticas que fazem parte do nosso dia a dia e que não dependem de um meio material para conseguir se propagar. E são os exemplos mais simples que a gente pode ter, beleza? Bem, além da natureza da onda, que são as mecânicas eletromagnéticas, a gente pode classificar as ondas de acordo com o tipo. A gente tem aqui 3 tipos, 2 aqui e uma no próximo slide. As ondas unidimensionais, elas se propagam numa única direção, como o som numa linha reta, ou as ondas de uma corda, tá? No caso das bidimensionais, elas vão se propagar num plano, que a gente chama de 2 dimensões, que é muito comum na superfície da água, tá? Quando as ondas se propagam na superfície da água. Já as ondas tridimensionais se propagam em todas as direções, como por exemplo as ondas sonoras, as ondas sísmicas, que são os 2 exemplos mais comuns. Elas têm a direção, né, todas as direções sendo ocupadas, então elas conseguem se propagar por todas as direções que elas alcançam, tá? Então são esses 3 tipos que a gente pode classificar as ondas. Além da natureza e do tipo de onda, a gente também pode ter a classificação da onda. A gente tem 2 tipos, ondas transversais e longitudinais. Reparem no desenho conforme eu vou explicando, tá? As ondas transversais, elas são ondas em que a direção da vibração é perpendicular à sua propagação, como as cordas, por exemplo, ou a eletromagnética. As longitudinais são as direções de vibração é a mesma da propagação. Então, se vocês repararem no tipo de vibração que a gente tem, que é a onda em si, que está representada pela linha, dá para ver bem que a gente tem uma oscilação diferente entre uma e a outra. Nessa daqui, a gente tem a direção em relação à propagação que ela segue,
e aqui em direção à propagação, à altura, né, da propagação, por isso que ela fica com um desenho bem diferente. Então essa pode ser uma terceira forma. Uma onda pode ser longitudinal, pode ser bidimensional e pode ser onda mecânica, tá? A gente consegue pôr todas as classificações numa mesma onda, tá? Bem, além disso, a gente tem as partes de uma onda. Então, quando a gente fala da onda, né, desse fenômeno físico, a gente precisa entender um pouquinho o que ela é, tá? Então, a gente tem aqui o que a gente considera como deslocamento, que é genericamente a altura da nossa onda, representada aqui na imagem. A gente tem a distância percorrida por essa onda, que está representada aqui também embaixo. A gente tem o comprimento de onda, que é o espaço entre os dois cumes ou picos, né, que a gente tem aqui. O espaço entre dois picos, tá, são chamados de comprimento de onda. E a altura desse pico é chamada de amplitude da onda, tá? Recapitulando, deslocamento é a altura total que essa onda pode chegar, a distância percorrida, representada aqui no gráfico, né? A gente tem comprimento de onda, que é entre duas pontas, né? Dois picos dessa onda. A gente tem a amplitude, que é a altura desse pico, e a gente tem a onda por completo, beleza? Muito bem. Existem alguns fenômenos ondulatórios relacionados, então, ao comprimento de onda. Por quê? Quando a onda se propaga, ela encontra meios, ela encontra corpos ou objetos que podem influenciar em como ela está se propagando. Então, a gente tem aqui algumas dessas formas de explicar o comportamento da onda, tá? A reflexão são as ondas que se propagam no meio material, batem um obstáculo e voltam. Então, parte dessa onda retorna para sua origem, e para esse mesmo meio. E ela não sofre perdas de energia. Isso a gente chama de reflexão da onda, tá? É quando a onda ela bate num objeto, esse objeto faz com que parte da sua energia retorne sem perdê-la, beleza? A gente tem também a refração. Quando a onda ela consegue ultrapassar o meio, então ela não bate e volta, ela passa por completo esse meio. Só que, como esse meio ele tem propriedades diferentes do meio do ar, né, do meio onde ela se iniciou, ele muda a velocidade com que a onda consegue ultrapassar o ambiente. Ou seja, a velocidade da onda fora do copo ela é maior do que a velocidade da onda dentro do copo com água. Isso significa que a imagem produzida vai ser uma imagem distorcida, ou seja, vai sofrer desvios. E aí a gente chama de refração, beleza? Bem, além da refração, a gente tem a difração. A difração é a capacidade que a onda tem de contornar os obstáculos. Então aqui a gente tem uma onda que entra num único feixe, né, que no caso aqui é a luz que a gente está usando de exemplo, e ela se abre em 3 feixes porque ela contorna os obstáculos que ela encontra. Ela modifica a direção onde ela está se propagando. Isso a gente chama de difração, tá? Um outro que a gente tem também é a interferência, que é quando duas ou mais ondas se encontram e elas somam a sua amplitude. E aí o exemplo é mais ou menos esse desenho aqui, né? A gente tem várias ondas se sobrepondo e somando as amplitudes delas. Isso a gente chama de interferência, beleza? Mas a gente fala tanto, né, de forma genérica sobre a onda, só que a gente calcula a velocidade da onda. A gente tem uma fórmula específica. O que é essa velocidade? É a distância percorrida por uma onda dentro de uma unidade de tempo. Então, é a velocidade com que uma perturbação se propaga. Uma onda se propaga num ambiente. Como que a gente vai calcular isso? A gente tem essas fórmulas aqui, tá? O que corresponde a essas monte de letras esquisitas? A primeira letra é a velocidade da onda em metros por segundo sempre. A segunda é o comprimento de onda, que eu mostrei para vocês há pouco, né, lá no gráfico. E a terceira é a frequência da onda, que é dada em hertz. Isso vai ser sempre apresentado no enunciado. A gente pode usar também o período da onda, se vocês utilizarem a segunda opção de fórmula, que é dada em segundos. Então, eu coloquei aqui embaixo. Eu vou fazer ainda o desenvolvimento dos exercícios para cálculo de velocidade da onda. Então, a gente encerra essa primeira parte aqui, fechando com a fórmula. Tudo bem? Então, até já!